Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 25. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Multi. Hoje é dia 6 de outubro, são exatamente 5 horas e 28 minutos. Junto comigo, como de costume, o Cássio Bruno e o Paulo Aranha, que são os gestores. Vamos começar aí falando de cenário, né? Começando pelo global, como a gente vem fazendo. Cássio, como é que a gente pode falar lá fora, né? Acho que foi um mês aí importante, né? Parece que, de certa forma, assim, caiu a ficha algumas fichas do mercado, né? Dentre elas, o ritmo de crescimento da China, o aperto de liquidez, e isso, obviamente, tem um impacto importante no preço dos ativos, né? Como é que você pode resumir aí o mês passado e principalmente, dado o mês passado, dá para dizer aí que está ficando mais latente assim um momento novo, um ciclo novo aí para o mercado? Acho que vamos lá, começar pelo principal debate, e a gente entra depois nas coisas periféricas que são muito importantes também. Mas o principal debate, Adriano, é a questão da inflação, né? Então, a inflação está mais alta faz um tempo. O Fed tem a tese da temporalidade da inflação, então quanto ela é temporária. O mercado comprou isso por algum tempo, e hoje a conclusão que está todo mundo chegando é que sim, a inflação é temporária, mas tem um pedaço dela que é mais alto. E aí, se a inflação for mais alta, como é que é a ação do Fed em relação a isso? Então, a primeira coisa é temporalidade da inflação, quanto que é o ajuste, aonde ela para e qual que é o tamanho do ciclo monetário que o Fed tem que fazer. E aí, dentro dessa linha, teve reunião do FONC mês passado, e anunciou-se o começo do tape, e além disso, tem um negócio chamado dot plot, né, que é onde que os membros participantes do Fed acham que começa a subida de juros. Então, uma série de estimativas dos membros do Fed, então os governadores, enfim, eles fazem essa estimativa, e ela mostrou que tem mais convergência para um aumento de juros já em 2022. Então, o mercado começou a fazer uma discussão sobre ter andado no ciclo da economia americana, né? Então, a gente sempre gosta de falar que os marcadores de ciclo são inflação mais alta, depois juros, a inflação cai, depois o juro cai. Então, esses são os 4 momentos de ciclo. Hoje a gente está chegando à conclusão que a inflação é mais alta. Então, dentro dessa tese, o value versus growth voltou à tona mês passado. Junto a isso, e aí também no campo mais negativo, você teve toda a questão do Evergrande na China, né, que, enfim, é o maior desenvolvedor imobiliário chinês. Ele tem algo como 30 bilhões de dólares de dívida externa, 300 bilhões de dólares de dívida total. É o maior desenvolvedor. A discussão que se fez no meio do mês é se o Evergrande era um Lehman-like event, né, que é um evento tão grande como o Lehman foi para os Estados Unidos, para a China. O mercado parece convencido que não é um evento como o Lehman, mas, que é a discussão que a gente faz bastante aqui, não é um evento como o Lehman, mas a gente gosta de lembrar que 28%, a gente não sabe se é um evento como o Lehman, mas 28% da economia chinesa é o setor de construção civil, e nós estamos pegando o principal player e colocando em maus lençóis, né? Então, no mínimo, a gente vai ver menos crescimento econômico na China por conta disso. Então, esses 2 fatores foram bastante relevantes no mês passado, e aí eles têm uma série de implicações. E acho que a terceira coisa que entra e adentra, os mercados estão passando por uma correção, né? A gente ainda está no meio dessa correção, mas é a correção que a gente espera que aconteça, que a gente vem falando há algum tempo, que o juro real está negativo em algo como 2% nos Estados Unidos. Depende do que você coloca de juro real, né? Então, 2%, então, imaginando que o juro é 0 e a inflação core é 2%. Se a inflação tiver mais para 2,5%,
nós estamos falando de 2,5% de juro real negativo. Então, se a gente for corrigir para algo como zero, nós estamos falando de 250 bases, ou 2,5%, 250 bases, isso corresponde a algo como 15% a 20% de mercados, depende aí de quanto você acha que está precificado na curva, né? Mas só para uma correção para zero de juro real, tem uma correção. E a gente acha que essa correção vai ser muito mais concentrada nos ativos de múltiplos altos e cash flow lá na frente, né? As empresas que geram caixa no curto prazo, a gente acha que tem bastante chance de serem beneficiadas nesse cenário. E muitas dessas histórias, né? Eu estava até numa reunião que eu participei, não lembro se com você ou com a Aranha, que perguntaram de alguns ativos lá de fora, e você até comentou, não, isso aí não está sustentado pelo fundamento, está sustentado pela liquidez, né? E uma vez que você corda essa corda e muda assim estruturalmente a forma de você alocar e ponderar o custo de capital, você pode ter correções importantes, principalmente nesse grupo que a gente acha que é mais vulnerável, né? Exatamente esse o ponto. Então, não necessariamente a gente está mega bearish, a gente não vai ter uma puta correção no mercado. Acho que a primeira coisa que a gente fala é ter uma correção por conta de custo de capital. Ela é uma correção muito diferente de uma correção que acontece, por exemplo, em 2008. Em 2008 você tinha excesso de alavancagem, o crédito parou de fluir e a economia desmontou. Uhum. Aqui as empresas estão desalavancadas, as empresas bem ou mal já dão caixa, grande parte das empresas do old economy são muito baratas, não é que elas são baratas, elas são muito baratas. Tem muita empresa negociando entre 10 e 15 vezes lucro. Uhum. Então, para um juro real zero, isso é muito barato. Agora, você tem um pedaço grande da Bolsa, não é exclusividade da economia do Brasil, mas do Brasil lá fora, que negocia múltiplos de receita, 20, 30 vezes receita. Então, isso em alguns momentos do ciclo é normal, mas como a gente acha que a gente andou no ciclo, a gente vê mais vulnerabilidade aí. Uhum. Não quer dizer que é uma linha reta, vai cair tudo de uma vez, mas é onde a gente tem mais medo de alocar o capital e é o que a gente tem feito nos fundos, alocado muito menos capital nisso. Tá. Só para compartilhar com quem está assistindo aí, ouvindo, a gente vai dividir aí um gráfico que a gente mostra justamente essa questão dos ciclos. A gente vai botar o que a gente entende, aonde que está o ponto do ciclo nos Estados Unidos e vamos mostrar no Brasil. E por falar de Brasil, Aranha, assim, pelo que o Cássio comentou, a gente já vem salientando aí há alguns meses, né? O relógio está andando, né? Ou seja, o ciclo está correndo. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a impressão que dá é que já caiu a ficha de todo mundo de que o ciclo mudou, né? Você teve aí um aperto de juros, já está mais do que precificado, ou uma boa parte disso, inflação, um crescimento mais para baixo, e aí com um tempero extra aí das eleições. E apesar de tudo isso, né, de aspectos aí que tem um impacto negativo, a gente está com uma visão até construtiva para um pedaço aí importante da Bolsa aqui no Brasil. Então, queria que você falasse um pouquinho, pegar esse link aí do ciclo que o Cássio explorou, né, como é que está o Brasil e por que a gente, olhando aí a médio e longo prazo, a gente está com uma visão aí, diria que das mais construtivas assim, para o mercado de ações nos últimos meses. Aí. Então, o que o Cássio explicou sobre essa questão de valor e crescimento, o Brasil, ele majoritariamente se encaixa como um ativo de valor, né? Especialmente pela grande participação em bancos, pelas empresas de commodities que estão gerando caixa e que tem poucos ativos, né, que estão naquela categoria de crescimento, que foram também os ativos mais queridos aí recentemente, né, como as empresas de tecnologia, as empresas de e-commerce. A gente claramente aqui, a gente está, né, num ponto do ciclo que a gente correu praticamente quase todo o aperto monetário, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o final, mas claramente a gente está muito mais próximo do fim do aperto monetário do que do começo, né? Então, isso o BC ainda não sinalizou, né, que ele vai terminar o aperto, mas a gente já viu que o choque inflacionário ele aconteceu, ele ainda está no seu final, mas a gente acredita que também a inflação aqui seja, né, esteja no fim desse processo inflacionário. O fiscal
aqui no Brasil ele melhorou justamente por causa da inflação, então ele está, de certa forma, controlado. O único problema que nós temos aqui é que todo esse cenário seria um cenário de uma ótima compra, não fosse a incerteza que o mercado coloca no processo eleitoral que vai durar 12 meses. Né? Então, se não tivesse esse processo eleitoral, os ativos estão aqui extremamente baratos. Né? Mas você está, né, com esse processo que dificulta você ter uma visão mais de longo prazo e coloca uma certa nuvem aí nas perspectivas. Né? Então, as perspectivas de crescimento já estão super deprimidas, o câmbio está super depreciado, né? Então, se você está com as commodities aonde está, mesmo com uma realização delas, você está com câmbio, com conta corrente super saudável, com o carrego, né, o diferencial de inflação, porque a inflação não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno global. O real, ele parece que está, de certa forma, muito depreciado. Então, você tem aqui uma gordura, né, que a gente vê nesse desconto que as empresas estão sendo negociadas. Então, isso vale para as empresas de commodities com múltiplos extremamente baixos, porque está sinalizando topo de ciclo. Os bancos com múltiplos extremamente baixos, sinalizando também que tem, né, CB de competitivo maior, mas o desconto está muito grande. E aí é aí que a gente está vendo o valor, né, e uma simetria muito grande, porque entre hoje e daqui a 12 meses, a gente acredita que esse risco que está incrementado nos ativos, que é o risco político, eleitoral, ele vai se dissipar. Ele pode ser que se dissipe antes, ou pode ser que se dissipe só daqui a um ano. Mas quando ele se dissipar, o upside é muito grande. Né? A carteira pode se valorizar muito rápido. E a gente está posicionado para isso. De certa forma, aqui também a gente está se posicionado numa carteira que se beneficia dessa questão de valor contra crescimento. Então, muitos ativos que têm um perfil de crescimento um perfil maior assim, na composição do preço desse ativo, a gente está evitando e comprando ativos mais maduros, com mais geração de caixa, com bons balanços. Certo. Bom, vamos agora trazer aqui para os fundos aqui como é que a gente está posicionado, falar um pouquinho aí de como foi o mês passado, né? Foi um mês muito bom aqui para a Multi como um todo, né? Acho que todos os fundos aí geraram alfa bem rapidamente aí. O Equity Hedge teve um retorno positivo de 3,72, o Long Bias teve um retorno positivo de 2,55, né? Num mês aí que o Ibovespa aí caiu 6,57. E o FIA caiu menos que a Bolsa, né? Ele caiu 4 contra um Ibovespa aí que eu comentei de 6,57, um CDI de 0,44. Olhando a foto do ano, né? O Equity Hedge está com um retorno positivo de 5,12, o Long Bias com retorno positivo de 2,13, o FIA com retorno negativo de 15,19 contra o Ibovespa negativo de 6,75, um CDI de 2,51. De 12 meses, o Equity Hedge 4,47, o Long Bias 16,72, o FIA 4,54 contra o Ibovespa acumulado de 12 meses de 18,59 e um CDI de 3. Vou começar com o Cássio, que a gente dá uma visão mais generalista das estratégias, né, fazendo aí um pouquinho na ótica do top-down. Eu vou explorar o Aranha aqui no bottom-up. Vamos começar pelo long bias. Então, parece que esses últimos 30 dias aí o cenário ele convergiu aí ao nosso favor, né? Acho que a gente já viu um pouco posicionado nesse cenário base e parece que no mês passado assim, ele ficou bem evidente, né? E aí, olhando o long bias, a gente veio trabalhando pequeno na exposição direcional. E o long and short também foi né, que é o valor relativo, que a gente compra uma ação e vende a outra, foi uma estratégia bastante vencedora, tanto na ponta da parte comprada, mas muito na parte do vendido, né, que funcionou bem. Então, como é que você pode resumir e falar como é que está hoje em dia a foto aí? Acho que a primeira coisa que a gente vinha falando é que a gente estava... já faz alguns podcasts falando que a gente estava mais preocupado com o mercado americano, né? Então, era uma opinião um pouco mais fora de consenso. Essa preocupação, ela vem principalmente um pouco do que a gente falou ali atrás, mas
Se você olha para o ano que vem, a gente tinha nesse ano o pé no acelerador no fiscal nos Estados Unidos e o pé no acelerador no monetário. Então, essas duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, que levaram o mercado a andar e, enfim, a acontecer isso. E esse é um pouco o cenário que fez a gente ficar muito comprado no ano passado, né? A gente ficou muito comprado no ano passado por conta desses dois pés no acelerador. O que a gente olha para o ano que vem, então, vamos começar na parte política americana, a gente olha um fiscal cliff, no final das contas, né? O que é o fiscal cliff? É uma queda desse estímulo fiscal. A gente está vendo muito mais dificuldade do Biden no Congresso de aprovar aqueles pacotes de 3,5 trilhões de estrutura, enfim, isso está tendo muito mais dificuldade. Então, o fiscal tem menos chance, cada vez menos chance de ser um empurrão, e o monetário, o Fed já comunicou, ele não está apertando, ele ainda continua liquidez, né? Ainda continua colocando liquidez no sistema, mas uma menor intensidade, né? Então, bem ou mal, o tapering ainda é colocar liquidez no sistema, aqui numa menor intensidade. Então, o que a gente está vendo é assim, esses dois pés do acelerador estão já menos fortes. Então, assim, tem essa correção que a gente falou, a gente ficou menor esperando isso, o tapering era um evento que a gente estava esperando há um bom tempo, ele aconteceu, a gente ficou menor, então a gente tem operado esse segundo semestre o long bias de 50, entre 50 é o nosso ponto neutro, a gente acha que a gente está um pouco sem opinião, e o 30, 20, 30 é o nosso ponto menos comprado. A gente ficou ao longo do mês por volta desse 30%, foi bastante bom para a gente. Dentro da alocação também, a gente tinha um short estrutural numa ação que ajudou a pagar bastante o fundo, né? Então, uma ação que caiu bastante, uma dessas bem high growth, então, lembrando que um dos books é short estrutural. E o long short, a gente acertou bastante algumas posições, o setor financeiro foi super bem, e a gente acertou bastante BRF, né? Então, a BRF foi muito bem. Lá fora foi bem. Lá fora a gente acertou bastante, alguns shorts no financeiro também, outros setores também. A gente acertou alguns plays de commodity, então, toda essa questão de China, a gente há muito tempo vinha falando do nosso short value, ou underweight value no FIA, short value no Acthed, também deu muito certo no mês passado. Então, basicamente, foi isso que deu certo. A gente olhando para frente, a gente olha para o Brasil ano que vem, já começa a criar um certo otimismo que a Karen está falando. Então, a gente ainda está pouco comprado, mas comprou um pouquinho, reduziu um pouco, ficou mais próximo do neutro. Estamos operando aí próximo dos 40, às vezes um pouco mais comprado. Reduziu o que você fala, ficamos mais comprados. Ficamos mais comprados. Reduziu o pessimismo na carteira. E lá fora a gente ainda está pessimista, mas bem ou mal caiu 10, né? A gente sabe que as coisas não caem em linha reta, então a gente também está operando isso, mas com esse cenário mais para entender que tem essa correção. Então, um pouco isso. E o que a gente gosta sempre de falar, tanto o Acthed, o FIA, o long bias, não são uma composição de uma coisa só, é sempre uma composição de várias coisas. Tem mês que muita coisa dá certo junto, tem mês que muita coisa dá errado junto. Exatamente. Agora eu vou chamar o Aranha aqui, a gente vai explorar um pouco mais o micro, né? Fazendo a retrospectiva rápida da carteira, né? Então, começa o ano a gente com uma visão entendendo que não deveria ter exposição a minério e siderurgia, e fora também de várias das teses de crescimento que pagava muito lá na frente, né? A gente acabou ficando muito lag, né? Porque o minério ele chegou a bater mais de $200, a gente não tinha minério, a gente tinha Petro, ainda é uma posição do fundo, e a Petro foi sobre aí a alta do petróleo. A Vale andou, e essas teses de crescimento, acho que muito pelo cenário que o Cássio comentou, de juro baixo, liquidez, não sei o que, acho que turbinou aí alguns retornos de forma exagerada aí na nossa opinião. E além disso, a gente teve o setor de varejo, né, o parte e-commerce, né, no caso da Americanas, físico e-commerce, e via varejo também, que foram muito mal, né? Acho que o setor e Americanas no micro especificamente. E nesses últimos 30 dias, 40 dias, acho que do final de agosto para cá,
parece que assim, no cenário a coisa convergiu forte, né? Então, minério, veio dos 200 para baixo próximo de 100, muito questionamento na China, e a parte até defensiva na nossa carteira, que em tese, né, seria o nosso zagueiro, apanhou porque os juros empurrou. E agora esse cenário todo ele veio a nosso favor, né? E aí, o que foi feito na carteira, assim, se for pegar esses últimos 30 dias, e quais são assim, as principais teses micro, assim, considerando o horizonte para frente? Então, acho que a primeira assim, mudança que foi que a gente aumentou a exposição para as empresas de petróleo, não só a Petrobras, como outras empresas, né, listadas, em que a gente vê que o petróleo vem subindo com o mercado com muito ceticismo sobre a queda na demanda, né, pela questão ambiental. Só que essa própria questão ambiental, ela fez com que o investimento na indústria ficasse muito defasado para repor a capacidade de petróleo para frente. Então, a gente começa a ver, né, o sintoma da crise de energia que a gente está vendo na Europa, de gás natural, tudo, é um reflexo de uma falta de investimento na oferta. Sim. Então, como você tem pouca oferta e você tem aqui uma Petrobras, que é uma das poucas empresas que cresce em produção no mundo, a gente vê que é um ativo que está extremamente descontado, né? Então, ela continua sendo a maior posição dos fundos e foi uma das maiores contribuições do mês, né? Pergunta assim que de cada 10 reuniões que eu faço, tem 11 perguntas assim, interferência de preço, então, governo... e a gente vê exatamente o governo reiteradamente falando que não há interferência nos preços, né? A gente vê, primeiro, você está respaldado pelo estatuto e pela lei das estatais, que torna muito mais difícil do que no passado uma intervenção na Petrobras, e a gente vê reiteradamente a própria Câmara dos Deputados trabalhando por uma solução que não passe pelo acionista da Petrobras, né? Que passe por uma solução fiscal de amortecimento de preços, de fundos de estabilização, de redução de impostos indiretos. Sim. Então, isso nos deixa mais confortável que você precificou a Petrobras como se ela tivesse já tido de fato uma intervenção, né? E ela não teve, e o preço está extremamente descontado. Então, o petróleo foi a commodity que subiu 60% quase esse ano, e a Petrobras ainda está 0 a 0, sendo que ela ainda tem um perfil de crescimento, ela melhorou a geração de caixa, reduziu o custo, e então tem um trabalho micro muito bem feito dentro, e então, assim, é uma empresa que no preço atual, ela está pagando quase que 15% de dividendos para o ano que vem. Então, é um carrego extremamente interessante, com a opcionalidade que se afasta o risco político dela, ela tem ainda muito mais aí para andar. Então, a exposição está grande no setor de petróleo. Pela Petrobras e por outras menores, né? E o resto da carteira, a gente manteve um pouco a estrutura, a gente continua bastante alocado em BRF, em que a gente está vendo uma melhora sequencial, né, dos resultados da companhia. Ela foi capaz de absorver o choque do milho e passar para o preço dos produtos dela, né, do frango e dos processados, essa alta do milho. A gente está vendo ela se beneficiando no futuro de uma margem melhor e de um volume maior, né? Então, a empresa está indo muito bem, e paralelo a isso, há uma demanda. A Marfrig comprou 1/3 da companhia, a gente acredita que ela possa comprar mais no futuro, e a gente está vendo o setor sendo consolidado no mundo. Então, a gente vê empresas nos Estados Unidos também sendo compradas na parte de frango. Então, a gente vê que está num momento muito positivo aí para o setor. E a outra alocação que a gente continua aí bem forte, que são os bancos, em que a gente vê ainda com um momento aí que os juros voltam para um patamar um pouco maior, a nossa perspectiva de rentabilidade começa também a aumentar, porque os bancos, na parte de crédito, eles ainda são
soberanos, né? Sim, sem dúvida. Bom, aí só para fechar aqui o FIA, né? Então, exposição setorial é petróleo, bancos e utilities, né? E proteínas representadas sim, pela BRF. Que é uma posição importante. Um pouco mais amplo que utilities, né? Defensivos, né? Defensivos, né? Também não só utilities, como concessões, o varejo não discricionário, né? Que é o varejo que é como uma Hypera, um supermercado. E o varejo discricionário a gente fez uma redução, né? Tanto por passiva, porque a nossa principal posição de discricionária Americanas, ela caiu muito. Curioso que, apesar de ser um negócio discricionário, o preço que ela está hoje, ela já não embute muito crescimento, por isso que a gente está mantendo, né? Sim. E a gente fez uma redução grande na Via Varejo, então, assim, a maior parte do book está em consumo não discricionário. Legal, beleza. Bom, a gente vai encerrando, então, aqui o Multicast. Queria agradecer aqui em nome da Multi aí os telespectadores aí, quem teve a oportunidade de ouvir, reforçar que a gente está à disposição e lembrando que vai estar disponível aí no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado aí, Cássio, Aranha e a todos. Obrigado, Adriana. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, pessoal.